temos que fazer muito dua para Allah nos proteger desta doença, não só, mas também para Allah subhanahu wa ta'ala tirar esta doença desta terra. Esse é o nosso primeiro passo, dua. Qualquer um de nós pode ser o motivo da salvação da maioria. Você não pode se subestimar. Pode ser que é você, que Allah quer que faça o dua para desaparecer isto. Então, de uma forma individual e de uma forma conjunta, temos a obrigação de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos afaste dessa doença. E nós temos cópia. A nossa cópia é o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allah deixou claro no Alcorão: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ, até onde vai o versículo. O melhor exemplo para nós é o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. E o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam fazia dua para Allah lhe proteger das doenças. Allah lhe proteger de muita coisa, incluindo as doenças. Temos muitos duas. E um deles que me apareceu agora e que eu acho que seja próprio para esta situação é aquele dua que diz: Allahumma inni a'udhu bika min al-barasi wal-jununi wal-judhami wa min sayyi'il asqan. Há muitos duas, mas este eu acho que é o dua apropriado para esta situação em que nos encontramos a nível mundial. Porque neste dua, o profeta sallallahu alaihi wa sallam fala simplesmente de doenças contagiosas. Fala de doenças contagiosas. Primeiro fala da lepra nos seus dois níveis. A lepra tem dois níveis. Tem aquele nível em que altera a cor da sua pele, e chega àquele nível em que algumas partes do seu corpo começam a cair. São dois níveis da lepra. O primeiro nível chama-se al-baras, o outro nível chama-se al-judhan. E depois fala de uma outra doença que é a loucura. A pessoa nasce saudável mentalmente e por algum motivo, interno ou externo, ou qualquer motivo, a pessoa fica maluca. É uma doença. E estas três doenças mencionadas aqui são doenças que fazem com que as pessoas se afastem de você. As pessoas começam a estranhar, não por querer, mas porque a situação, desculpa, não permite que você conviva com as pessoas assim diretamente. As pessoas podem tentar mostrar coragem, mas no fundo estão com um receio de estar perto de você. E no fim do dua, o que é que ele diz? O profeta Muhammad alaihi salatu wassalam aí engloba todas as outras doenças perigosas, contagiosas ou não. Oh Allah, eu peço refúgio em ti contra a lepra nos seus dois níveis, a loucura e toda doença perigosa. Amin sayyi'il asqam. Perigosa ou porque contamina-se, perigosa porque, seja qual for o motivo, mas toda doença perigosa. E uma delas é esta. Eu espero que me percebam. Eu não disse que este é o dua contra o coronavírus. Está claro, né? Eu apenas disse que é um dos duas que inclui todas as doenças perigosas. Você pode conseguir um outro dua que o profeta fazia, ou você pode montar o seu próprio dua, desde que as palavras sejam corretas e certas. Tudo vale. Você pode dizer: oh Allah, proteja-nos do coronavírus. É dua. Eu apenas preferi buscar um dua básico que abrange todas as doenças para não sair do carril, para não sairmos da linha do profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Então, o primeiro passo seria, assim que a doença ainda não chegou aqui, porque ouvir falar é uma situação, ver acontecer é outra situação. Nós ouvimos falar. Os que estão a viver esta situação estão alarmados. A situação não está bem. E é isso que o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam disse. Ele ensinou-nos que Laisa al-khabaru kal-mu'ayana. Ouvir não é ver.
Ouvir é uma situação, ver é outra. Assim nós podemos nos sentir seguros. Mas pessoas que já estão a viver essa situação, subhanallah, não há paz, não há segurança nenhuma. Então, assim que estamos seguros, é o momento certo, seguros não, assim que ainda não fomos atingidos, é o momento certo para pedirmos a Allah fortemente para que Ele nos proteja dessa doença e de outras que possam surgir. Doenças sempre existiram. E o profeta Muhammad a.s. ensinou-nos todas as formas de precaução. Ensinou-nos. Eu não vou falar dessas formas hoje, porque senão o tempo vai ficar pouco e a palestra já não chega no fim. Mas o profeta a.s. deixou conosco todas as formas de se precaver contra as doenças. Todas as formas. Talvez precisemos de uma palestra em separado, só para falar das formas de precaução que o profeta Muhammad a.s. nos ensinou. E todas elas têm aceitação no mundo de hoje. Então, o primeiro passo seria fazer muito dua, pedirmos a Allah para nos manter saudáveis assim e que as doenças não sejam desse tipo aí. Primeiro, por quê? Não estou aqui a querer discriminar entre as pessoas, nem estou a querer favorecer os muçulmanos, mas, irmãos, vocês podem crer que essa doença, uma vez aqui neste país, os muçulmanos vão sair mais a perder do que qualquer outra pessoa. Por quê? As outras pessoas não são pessoas, não são humanos. Espera aí. Nós vamos sair muito a perder. O exemplo já está a acontecer. Quantos muçulmanos não vão poder ir à peregrinação este ano só por causa dessa doença? Milhões de muçulmanos com condições criadas não vão poder peregrinar este ano. Por quê? Porque esta doença não aceita ajuntamentos grandes, até não é grandes, ajuntamentos. E você já imaginou o ajuntamento das pessoas em volta da Kaaba, quando estão a fazer o tawaf? Vocês costumam ver quando as televisões transmitem as imagens de Meca, né? Está a ver aquela enchente? Uma pessoa com coronavírus ali vai matar todos. Você a ver na televisão é isso que eu disse. Ouvir não é ver. Aliás, o profeta é que disse isso. Ouvir não é ver. Quando você assiste na televisão, uma coisa bonita, né? Quando aquela gente está ali a circundar a casa de Allah. Mas, mano, quando você está ali não é bonito. É bom, sim, saber que eu estou aqui em frente do Kaaba. Mas ali você perde a respiração. Eu já vi com meus olhos pessoas caídas ali a desmaiar. Aquela enchente, por mais que aquele lugar seja aberto, o ar começa a aquecer por causa das pessoas. É normal apanhar ali uma pessoa a perder ar. Essa é uma coisa que todo que já foi no Hajj sabe muito bem. Ali é um lugar aberto, mas ali a respiração é outra. Imagina quando alguém está contaminado com essa doença, a respirar fortemente, outro pega, vai se morrer. Já imaginou o ajuntamento das pessoas no Arafah, no dia 9 de Dhul Hijjah, ali naquela montanha de Arafah? Vocês já viram na televisão? Alguém doente com isso aí, o que é que vai fazer ali? Já imaginou no Mina, no dia 8? Já imaginou o Muzdalifa? O Muzdalifa é pior, porque as pessoas ali não têm abrigo. No Arafah existem tendas, ali no Kaaba você pode fugir para a mesquita, para dentro da... Lá no Muzdalifa é ar livre. Se você trouxe alguma coisa para estender, isso eu consigo, não trouxe. Ali as pessoas saem ali a tossir por causa do chão. Imagina a tosse dali, mas... Então, o governo da Arábia Saudita, a partir das instruções que ele recebeu dos teólogos muçulmanos, aquilo não é uma decisão governamental apenas. É uma decisão onde os álимos tomaram parte. Entende, né?
acharam que este ano não se pode fazer a peregrinação por pessoas que vêm de fora. A peregrinação será feita por pessoas que estão ali ou terras próximas onde eles acham que há segurança em relação a esta doença. Se até lá não se descobrir a vacina. Se descobrir a vacina, tudo bem, as pessoas vão ir, porque antes de entrar lá, vão ser vacinadas. Então vamos supor que não vai se descobrir a vacina daqui a pouco. Até agora, quem sai prejudicado? Os muçulmanos. E isso é pouco. Já imaginou sextas-feiras? Porque onde esse vírus se espalha, o governo ou as autoridades religiosas, neste caso estou a falar dos líderes religiosos do nosso país, terão que sentar para anunciar a nível nacional: não há salat em congregação. Salatul Jamá morre até que se anuncie que estamos livres dessa doença. Isso deve esperar. Você deve esperar isso. Não há Salatul Jamá, não há Jum'ah, não há palestras assim como estamos. Porque não tem como sentar um do outro numa distância de 2, 3 metros. E disse que essa doença você só pode não pegar se estiver acima de 2 metros do outro. Se você está contaminado, quem não vai pegar é aquele que está ali 2 metros. Quem está aí a 1,5 metro, 30 centímetros, alguma coisa, da sua respiração, sua tosse, qualquer coisa. Então, qual é a mesquita que vai dar para juntar 500 muçulmanos, cada um a 2 metros do outro? Automaticamente não há palestra, não há Jum'ah, não há Salatul Jamá. Então já imaginou o nível de prejuízo que vai cair sobre os muçulmanos? Daí o primeiro ponto, existe a necessidade de nós pedirmos a Allah. Pedir a Allah para que nos afaste dessa doença, ao mesmo tempo pedir a Allah perdão por nossos pecados. Porque, parecendo que não, os nossos pecados também influenciam na vinda das doenças. Nós queremos nisso. Allah falou disso, que há vezes que Allah envia castigos pelos pecados das pessoas. Então, esse seria o primeiro ponto. O outro ponto que eu gostaria de pedir aos irmãos e fazerem chegar a outros irmãos é compreensão. Compreensão da religião, entender quando se fala uma certa coisa e não criar tumultos, criar pânico, desinformação nas pessoas, evitar o fanatismo. O que é fanatismo? Quando se traça uma lei por um certo motivo, você aparece com a imagem da pessoa mais crente, a pessoa com mais fé, acima dos ânimos. Ah, não, se for... Cuidado. Por que estou a dizer isso? Porque no dia que se anunciar, eu nem desejo que isso aconteça, apenas estou a precaver, estou a informar em forma de precaução. No dia que se anunciar que não se pode ir à mesquita fazer salat em Jamá, cada um faça em casa, com sua família ou sozinho. No dia que se anunciar que não há Jum'ah, vão surgir elementos que vão se achar de mais crentes e vão recitar versículos do Alcorão que não sabem por que foram revelados. Ma asaba min musibatin illa bi'idhnillah. Não acontece nada sem Allah querer. Eu vou à mesquita, posso morrer lá. Atenção, isso aí é fanatismo, é falta de compreensão. Agora, será que se não morrermos por essa doença, não há de vir outra? Vamos lá fazer salat. E enchem aqui na mesquita, vão se contaminar. Cuidado, vão surgir essas pessoas. E eu espero que nenhuma delas esteja aqui agora, porque já pode estar a perceber mal. Você acha que tem muita fé. Ah, vamos lá fazer salat, pá. Não fazer. Não podemos acabar com salat só por causa de doença. Mano, ninguém acabou com salat. Apenas mudou-se a forma do salat. Da mesquita para casa. Por quê? Os álимos que vão dizer isso, ou os que já dizem isso, porque há certos países que esta sexta-feira não se fez, cada um fez em casa. Países islâmicos e não islâmicos, mas comunidades muçulmanas. Na Espanha, por exemplo, não se fez
Juma. Cada um fez salat em casa. No Kuwait já está a acontecer isso. Todos os países que já têm algum caso confirmado desta doença, já tomaram suas medidas. Não é medo, é uma precaução que o próprio Allah permitiu. Eu depois, inshallah, vou trazer provas para você sair daqui esclarecido, não ir desinformar lá fora. Eu não estou a dizer para não virmos a mesquita, porque ainda não se anunciou. Essa parte aí é do Ministério da Saúde, que vai diagnosticar, ver que a situação está mal. Então, vamos evitar ajuntamentos. Aí depois aparecerão os muçulmanos líderes a dizer que, neste caso, evitem isto. Eu apenas estou a tentar criar uma plataforma para você entender caso isso aconteça. Não é para estar aí, esses sheikhs não têm imã. Esses não temem Allah. Vão impedir o salat por quê? Mano, eu vou lhe dar exemplos práticos. Sabe, no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, uma chuva forte foi motivo de o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam informar ao muaddin para informar as pessoas que cada um faça salat em casa. Chuva! Por causa de duas coisas, a molha e a lama. Senão vão escorregar, vão cair, vão molhar, vão apanhar, vão ficar gripados, febres. Então cada um faz salat em sua casa. O muaddin vinha aqui a gritar: Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah. Quando chegasse hayya ala salat, não dizia hayya ala salat, dizia sallu fi rihalikum. Façam salat nas vossas tendas. Sallu fi buyutikum. Façam salat nas vossas casas. Não venham para aqui. A saber que das casas para a mesquita não eram quilômetros. Era só questão de 500 metros. As pessoas estavam assim em redor da mesquita. Mas para poupar as pessoas de qualquer prejuízo, o profeta permitiu que elas fossem fazer salat em casa. E existe um prejuízo em comparação com esta doença que se contamina por via respiração. Se o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam estivesse neste tempo, seria o primeiro a dizer: não vá à mesquita, cada um faça o salat em casa, para manter as pessoas saudáveis. E o Islã é uma religião dinâmica, adapta-se para cada situação. Onde aparece uma situação e você não se adapta conforme ela, você não está a ser um muçulmano sábio. Você é só um fanático, um seguidor que não sabe o que segue. Então eu espero que não criem confusões lá. Tipo, eu não entendo, esses sheikhs até parece que não tem medo de Allah. O que é para... Mano, isso aqui estuda-se. Não é apeteceu lhe falar, está a falar. Isso estuda-se. Está claro, né? Estuda-se, aprende-se. O outro ponto, você não pense que isto começou com o profeta Muhammad alaihi salatu wassalam. Mesmo no tempo do profeta Moisés, no tempo de Faraó, quando os muçulmanos daquele tempo, os seguidores de Moisés, eram perseguidos, chegou uma fase em que eles não podiam sair fora de qualquer maneira. Se eram vistos, eram mortos. O que é que Allah disse para o profeta Moisés? وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً. Transformem vossas casas em lugares de oração. Transformem vossas casas em lugares de oração, ou seja, em pequenas mesquitas. Tipo, não vale a pena fazer salatul jama'ah, vocês não têm armas, não têm exército, são um povo escravizado. Juntar-se e o faraó vem aí só vos esmagar, acabou. Então cada um faz salat em casa, não se mostrem. Então isso nos faz entender que em situações extremas surge a necessidade de nós mudarmos de como fazemos as coisas. Esta é uma coisa periódica, não será para sempre até no dia de Qiyamah. Essa é uma doença que há de aparecer e há de ir. Assim como apareceram sempre. Por exemplo, essa decisão do governo saudita em interromper ou impedir o Hajj este ano. Não é a primeira vez que o Hajj é interrompido. Existiram outras vezes em que as pessoas não foram fazer Hajj por causa de doença. Já houveram experiências. Em algum momento houve uma doença que atacou as pessoas lá durante a peregrinação, morreu-se muito. As pessoas tomam precaução disso. Então esta parte para mim é muito essencial. Não vão surgir muçulmanos sábios e burros ao mesmo tempo. Sábio porque vai trazer um versículo que ele não sabe onde se aplica. Entendeu? E eu quando falo disso, não estou a referir só a este tempo. São coisas que já aconteceram. Eu acho que já contei aqui uma vez, se não foi aqui, mas vou contar de novo, em que
uma situação que aconteceu quando alguns muçulmanos saíram. Isso foi depois da morte do profeta Muhammad a.s. Creio que foi 12 anos ou 15 anos depois do profeta Muhammad a.s. ter morrido. Saíram alguns muçulmanos para uma expedição, uma viagem, digamos, de guerra. E pelo caminho, durante o percurso, houve uma parada. Fizeram uma paragem para quem quer fazer necessidades, quem quer. Então, naquele mesmo lugar, apareceu alguém que saía de lá onde os muçulmanos iam. Esta pessoa trouxe informação. Disse que vocês estão a ir para uma zona onde está a acontecer agora uma epidemia. Lá existe uma doença que está a atuar agora. Aí os muçulmanos dividiram-se. Outros diziam, nós vamos lá, o que é para nós será para nós, quem não está destinado não há de morrer. Outros diziam, não, vamos voltar, não dá para se entregar a uma doença. E o líder deles ficou confuso. Agora, vou seguir a quem? Confusão. Havia um elemento que não estava ali. Foi responder à natureza, como dizem, né? Foi urinar lá no mato. Quando ele aparece, apanha essa confusão toda. O que é que se passa? Que é para este homem está a vir de lá onde vamos. E ele diz que é uma doença lá, contagiosa, está-se a morrer lá. Ele perguntou, e qual é o problema? Por que não voltamos? Se voltar como? Não estamos a fugir do destino. Uma coisa que Allah destinou para nós, mesmo que a gente volte a Medina, vamos morrer. Ele disse, sim, eu sei disso. Só que acontece que eu ouvi o mensageiro de Allah. Eu ouvi o mensageiro de Allah a dizer que se ouvirem falar de uma doença numa certa terra, não entrem nessa terra. E os que estão lá, não saiam de lá. Então, eu já trouxe prova, vamos voltar. E o líder pegou a ideia deste homem e voltaram. Mas enquanto voltavam, um deles disse a Amir al-Mu'minin, assim estamos a fugir daquilo que Allah predestinou para nós, né? Ele disse sim, estamos a fugir disso, mas também fugindo para o que Allah predestinou para nós. Allah não predestinou para nós a doença sem saúde. Estamos a fugir da doença para a saúde. Então que essa doença venha lá. E não nós para a doença. Conhecimento. A vantagem do conhecimento. Este Sahaba salvou os outros pelo conhecimento. Mas haviam ali pessoas que se baseavam no próprio Alcorão para ir para lá. Quando você entende mal o Alcorão, é assim, começa a levar um versículo a bater o outro versículo. Você cria uma luta entre dois versículos do mesmo livro, falta de entendimento. Cada situação é uma situação. E os teólogos muçulmanos têm uma regra que diz assim: Al-ahkamu tatagayyaru bitaghayyuril ahwal. As leis mudam quando a situação muda. Nós não vamos usar a mesma lei para cada situação. Cada situação tem sua lei. Então, eu já estou a sonhar com esse tipo de muçulmanos e a criar confusão aqui na cidade. Está a ver? Imã fraco, já não fazem salat na mesquita, já não há jumá, imã fraco. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Meu irmão, esse versículo você está a citar não é nesta situação aqui. Esse é um aviso que Allah nos enviou, que um dia é de enviar coisas que dão medo, como fome, essas coisas todas. Isso já está acontecendo, nós já fugimos. Pessoas não estão a adoecer, não estão a morrer, fugimos. Não fugimos, mas também acontece que o mensageiro ensinou-nos a nos precaver. Quando for necessário precaver-se disso, vamos fazer o máximo. Se começarem a distribuir aquelas máscaras, põe lá, meu irmão. Não seja negligente, nem ignorante, nem sei lá. Põe. Não seja aquele elemento tipo, isto aqui vai servir de quê? Se Allah decretou, vai acontecer. Mano, Allah decretou a morte, mas você não deixa de fugir da morte. Por quê?
Você já se entregou à morte? Por quê? Porque Allah decretou a morte e Ele decretou medidas para precaver-se da mesma morte até que ela apareça quando você não puder se defender. Acabou. A pessoa só deve morrer quando não puder se defender. Você não ouviu que o próprio profeta Moisés deu uma sova à morte, ao anjo da morte? Como maneira de dizer, tipo, eu não quero morrer, mas já chegou o tempo, sai daqui primeiro. Tentou se defender. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos quase tudo. A palavra quase aí não está certa. Ensinou-nos tudo. Está claro, né? Da precaução à remediação. Costuma-se dizer precaver-se é melhor do que remediar, não é isso? Precaução, imaginem só. An-Nabi alayhi salatu wassalam, ele diz: Inna hadhihi an-nar aduwwun lakum, fa idha nimtum fa atfi'uha ankum. O fogo é vosso inimigo. O fogo é vosso inimigo. Compara lá esta frase com a importância do fogo. O fogo é importante, não é? E como é que uma coisa importante chama-se inimiga? Faz sentido? O profeta diz, este fogo é vosso inimigo. Agora, olha a importância do fogo. Mas na verdade é inimigo, porque este fogo que estamos a usar aqui no Dunya é uma pequena parte do mesmo fogo do inferno. Não é outro fogo. Esse que estamos a usar aqui é uma porção pequena que Allah tirou para nos servir. Mas ele não deixa de ser o mesmo fogo do inferno. Quando vocês forem dormir, apaguem o fogo. Apaguem o fogo. Não deixem o inimigo vivo em vossas casas. Utilizem até onde é importante. Apaguem o fogo. Isso inclui o fogo da própria energia elétrica. Eu sei que a corrente continua a circular dentro, mas apaga lá a luz quando for a dormir. Se não for energia elétrica, se forem esses chaminés, esses candeeiros que nós usamos, velas, apaga, não deixa aceso. Porque este fogo tem colaboradores, como rato, bichos, que vão pegar um pedacinho e vão guardar num lugar onde pode surgir o pior. Essa é a medida de precaução. É medida de prevenção. O profeta Muhammad alayhi salatu wassalam disse: quando vocês forem dormir, não deixem os vossos recipientes de água. Tudo que é água útil, de potável a útil, não deixa descoberta durante a noite. Arranje uma tampa. Se não tiver tampa, arranje um pau e põe ele em cima, diz Bismillah, guarda ali. Por quê? Porque chega uma noite em que as doenças descem do céu e elas só caem em lugares descobertos, destapados. Se a comida está destapada, a água está destapada, a doença senta aí. Vocês nem fazem ideia de onde veio a doença. Medida de precaução. Esses são pequenos 2 exemplos que a Nabi alayhi salatu wassalam nos chama a atenção para cuidar da nossa saúde. A saúde é base para tudo. Mesmo o salat que você faz, quando a saúde não está bem, o salat também não fica bem. Há certas coisas que você não consegue fazer. O jejum também não se faz quando você está doente. Então, o objetivo para o qual Allah nos criou está ligado à saúde. Então, cuide da sua saúde. Nós já trazemos algumas medidas dentro da nossa religião. Lavar a mão, ninguém vai nos ensinar. Quantas vezes lavamos a mão? N vezes. Essas 5 são as mais notáveis. Mas nós lavamos mão a cada momento. Por que estou a dizer isso? Quantas vezes você vai à casa de banho por dia? Conforme os salates? Não. Nós não usamos simplesmente papel higiênico. Nós usamos água. Todas as vezes que vamos ao banheiro. Está claro, né? Conforme as regras, os ensinamentos do Islã. Na íntegra, a pessoa mais limpa devia ser o muçulmano. Nós não escovamos 2 vezes por dia, de manhã e à noite. Escovamos 5 ou mais vezes. Todo o Islã é higiene. Por isso, o Nabi alayhi salatu wassalam diz: "At-tuhur shatrul iman."
A higiene, a purificação, a limpeza é metade da fé. Do tipo, a sua fé, 50% está concentrada na higiene. Nós já temos essas medidas de higiene. Não ser um muçulmano rebelde, desobediente e ignorante. Este sim, precisa de alguns conselhos, como é que chamam? Aquelas campanhas de quê? Cívicas, né? Sensibilização, esse precisa. Mas um muçulmano normal que vai à mesquita, desculpa lá. Já temos isso dentro da nossa religião. Falta o quê? Implementar. Temos ensinamentos suficientes para nos manter, o quê? Saudáveis. Acredita, irmão? Isso parece exagero, mas nós não precisamos de nenhum outro ensinamento. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. Não precisamos de mais nada, basta assegurarmos a sunna do profeta, todo o ensinamento vai nos encontrar preparados. Mas aparece alguém que não faz o wudu a nos ensinar a lavar as mãos. Por quê? Porque você é rebelde, porque você é desobediente. É só obedecer, entregar-se, crer, acreditar que o que Allah disse é isso, que o profeta disse é isso. Então só vou implementar. Você viverá saudável. Então, falando desta doença, eu queria que os irmãos ficassem concentrados nisso aí. Primeiro, fazer muito dua. Pode ser que Allah receba o dua de alguém que nós não pensamos que é essa pessoa. Isso já aconteceu muitas vezes. Aos olhos das pessoas, não é nada. Perante Allah, é Ele. E essas pessoas nós temos hoje. Eu me coloco no vosso lugar e começo a ver os sheikhs, tipo, pessoas mais próximas de Allah, mais conhecimento, muitos duás, taqwa. Mas pode ser que não é. Eu não disse que é. Pode ser que não é. Então começam a fazer dua vocês mesmos. Pode ser que Allah tenha um wali aí. Uma pessoa que ele privilegiou, uma pessoa que ele ama e que se fizer dua, vai ser respondida para toda a humanidade. É provável. Pode ser que é você, e você pensa que não é nada. Tipo, os sheikhs têm que se reunir, fazer dua. Não, este dua é de todos. Aquele que for esse homem, que Allah lhe responda. Porque as aparências iludem. Não estou aqui a falar mal de nenhum sheikh, não mencionei o nome de ninguém, nem característica, nem comportamento de ninguém. Só que estou a dizer que quando é dua, todos somos iguais. Exatamente. Então não há que se subestimar. Cada um fazer dua com toda a sinceridade possível e pedir a Allah para nos tirar desta confusão, para que esta confusão não chegue até nós. Então, em resumo, essa seria a conversa que eu achei necessária, porque quem sabe, nem eu, nem vocês, pode ser que daqui a pouco a gente comece a assistir aí nos telejornais, tipo, já temos casos no Maputo 4, Cabo Delgado 5, aí o governo vai tomar medidas. Não há concentração de pessoas. E aí acontece que o próximo sábado nós estaremos aqui juntos. Então gostaria de deixar esse, não é nosso desejo, mas pode ser. Então, as normas são essas. Há vezes que coisas importantes são canceladas por outras perigosas. Por que existe, por exemplo, a permissão de quebrar o jejum durante o Ramadã? Por estar doente? Por estar a viajar? Porque se o Ramadã é importante. Porque Allah sempre tem em conta a sua saúde. Está a viajar. A viagem cansa. Então não prejudique a sua viagem, a sua saúde, por causa do jejum. Aliás, uma coisa muito, muito engraçada que até muitos podem não querer. Você jejuou, não está doente, não está a viajar, mas começa a sentir uma fome acima do normal. Tem que quebrar. Sabiam disso? Uma fome acima daquela fome de Ramadã. Porque a pessoa consegue se medir que esta fome não é de jejum. Esta fome já está a se transferir do jejum para a doença. Tem que quebrar, porque Allah disse: "Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahim." Allah tem mais pena de vocês, não se matem.
Por que jejuou? Por que você quebrou? Estava a sentir uma fome acima do normal. A gente jejua, sim, fica um pouco fraco, com fome, mas aguenta-se, não é isso? Agora, um jejuar que logo de manhã você já está a ver o sol a desaparecer. Quer dizer, 8 horas está a ver o sol já está lá embaixo. Quando alguém fala, você escuta 2 vozes. Você está de jejum? Você está doente. Então, se o doente for permitido a quebrar, quebre. Só fica calado sozinho, não informa ninguém. Se não é de apanhar o boleia, um que aguentava, então também vou quebrar, né? Você fica calado sozinho. Mas por que eu estou a contar essas coisas? A necessidade de preservar a saúde. Allah quer a sua saúde para você lhe adorar. Allah não quer que você lhe adore doente. Essa adoração de um doente é um recurso, não é uma regra, é uma exceção. Por isso, doente não faça salat em pé. Sente, não consegue sentar, deite-se. Está claro, né? Essas regras todas têm que nos levar para uma situação mais grave como esta. Doença por contaminação, via respiratória, e não se pode aproximar a ninguém. Não se vai à mesquita, não é pecado. Até que haja um anúncio a dizer que o caso já passou, a situação já está normalizada. Vamos continuar normalmente. Vem aqui, o Muaddin e os seus coisas, fazer limpeza normalmente, fazer salat, mas jamá não há. Se você vem fazer adhan aqui, é um adhan só para dizer que chegou o tempo de salat. O adhan não para, atenção. O adhan não para. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Só que hayya ala salat, não há. Está? Sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Naquele tempo as pessoas viviam em tendas. Então, nas vossas tendas, não, vocês quem está no hotel, quem está no hospital, faça salat aí. E essa fase será a fase de um outro teste. Vamos ver quem está ligado a Allah através do salat. Vai fazer o controle sozinho, vai fazer o salat sozinho, controlar o tempo e tudo, até que isso passe. Caso aconteça. Se não acontecer, alhamdulillah, é mais um aviso, daqueles avisos de Allah subhanahu wa ta'ala, que as situações podem mudar. Allah faz mudança das situações no meio das pessoas. Por isso eu costumo dizer muitas vezes, quando encontro aqueles irmãos que gostam muito de reclamar da vida, claro, todos gostariam de viver bem, mas nós estamos bem, sabia? Wallahi, nós estamos bem. Só que o seu problema, você quer atingir o nível daquele que já lhe ultrapassou e esquece que está bem. Nós estamos bem. Quando Allah quer nos mostrar que estamos bem, traz essas situações para você sentir na carne e no osso o que é não estar bem. Ei, subhanallah. Não desejamos isso, porque já vimos e é suficiente. Cidades abandonadas. Você ter medo de sair fora porque não sabe com quem vai cruzar. Já imaginou? A nossa fé é que, inshallah, isso não há de levar tempo. Vai ser simplesmente um puxão de orelha. Allah às vezes puxa a orelha dessa maneira. Mas o que nos interessa agora é aquele dua que a Nabi alayhi salatu wassalam diz: Allahumma inni a'udhu bika minka. Oh Allah, eu me refugio em ti contra ti. Nós fugimos de Allah para Allah. Fugimos dos castigos de Allah a pedir a misericórdia de Allah. Não tem como você fugir de Allah para outro lugar. La manja wa la malja minka illa ilayka. Não há abrigo, não há refúgio contra Deus, senão indo para Deus. Entende, né? Então nós estamos a tentar seguir essa linha aí. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos proteja dessas coisas. Porque sejam elas de origem natural ou seja alguém inventou aí, quer matar o outro, quer, sei lá, deixar o outro cair na falência. Isso tudo para Allah não é nada. Quando Ele decide, acontece. E atenção, eu não estou aqui a falar da ciência. Estou a falar de recomendações religiosas. Neste mundo onde tudo está globalizado, a informação chega muito longe em pouco tempo, as pessoas usam esses meios também para mentir. É preciso ter certeza das coisas. Já está-se a falar aí que negros, pretos não apanham essa doença. Pode ser verdade, pode não ser verdade. Não deixa de se precaver. Entendeu? Essa pode ser uma outra maneira de mentir para você adoecer à vontade.
Tipo, não, a gente não pega. E já pegou. O que nós sabemos é que ser humano é ser humano. Pode existir alguma propriedade diferente de raça para raça, mas isso não é seguro. Aqui tem mensagens que também têm a tendência de quê? De deixar você doente. Primeiro por quê? Se a pele do preto não apanha isso, nós sabemos que lá dentro somos iguais. Qual é a raça de dentro? A cor é um acabamento de fora. É como você fazer dois carros, um pintar a branco, outro a preto. Por dentro. E essa coisa passa pela via respiratória. Quem é que tem pulmão, sei lá, de borracha? E você logo acredita nessas mentiras. Negro não pega isso. Tá bem. Esse é um mal geral. E Allah diz: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Problemas assim, às vezes, quando aparecem, não escolhe a ninguém. E você já está a dizer que não, o negro não pega. Mesmo não pegando, é melhor se precaver. Ninguém tem certeza dessas coisas. Não é andar, não se preocupe, essa doença aí é de brancos. É de brancos, né? Tudo bem. Há mentiras aqui. Alguém está a festejar aí. Você não pega. Você não está bem de cabeça. E se não pegar essa, não vai pegar outra. Você está a festejar porque uma doença não pega um negro. Desculpa lá. É preciso colocar a cabeça no lugar. Se aparecer essa informação e ter a certeza que todos os negros não pegam, pelo menos estamos salvos, mas eu tenho pouca certeza disso. Então, a mensagem fica essa: vamos evitar contrapor-se a coisas que já estão bem esclarecidas. Não vamos buscar uma fé que não existe. O fanatismo de que eu falava aqui começa quando você se acha mais crente que o outro. Fanatismo é assim. Não, eu tawakkaltu ala Allah, eu confio em Allah. Vamos lá fazer salat aqui, 5, 6, 7, 20 pessoas. Mano, esse que pôs máscara aqui também confia em Allah. Apareceu uma vez um homem na mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam. Ele vinha montado num cavalo ou num camelo. Desceu e perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam: tenho que amarrar ou confiar em Allah? Se deixar aqui o meu cavalo livre, eu confiar em Allah. O profeta olhou para a pessoa. A pergunta em si já está a dizer que esse é novo muçulmano. Está claro, né? Se fosse daqueles antigos, não ia fazer essa pergunta. Esse é um novo muçulmano. Ele disse: amarre, depois confie em Allah. O homem amarrou e confiou em Allah. O que significa isso? Quando Allah criou os animais, ordenou os homens para amarrarem os animais, porque a natureza do animal é andar, não é que está a fugir de você. O animal não para de andar. Então, na medida em que você fica aí na mesquita a escutar a palestra, anda que confie o meu animal a Allah, e o animal já foi ordenado para andar, vai cumprir a mesma ordem de Allah, de andar. Ele vai andando, a palestra vai também andando. Quando você sai da palestra, o animal não está lá, você terá que andar de novo. Já se deu trabalho a pensar que era fé, você só fez uma confusão. Os animais têm uma coisa para obedecer, uma ordem, e você tem uma... Então este homem não percebe. Pensa que confiar em Allah é deixar-se assim. Não, confiar em Allah é você dizer Bismillah e beber água, porque o corpo precisa de água. Quando Allah fez o corpo, precisa de água. Não é não beber, dizer que eu mesmo sem beber, confio em Allah. Você não está a confiar em Allah, você está a insultar a Allah. É preferível você ter mais conhecimento e uma fé suficiente, porque a fé precisa de orientação. إنما يخشى الله من عباده العلماء. O próprio khashia, o próprio nível de fé é conduzido com o nível de conhecimento. O conhecimento é como uma lanterna na escuridão. Não é que você não tem pés para andar, não é que você não tem olhos, mas chega um momento em que os olhos não lhe ajudam. Então, o conhecimento é assim. Quando você só se deixa levar pela fé sem conhecimento, subhanallah, é um desastre. Esse medo que eu tenho de alguns irmãos aparecerem a recitar versículos que eles não percebem porque que foram revelados.
Está vendo? Quando Allah quer uma coisa, ninguém impede. Nós vamos fazer salat. Ninguém proibiu fazer salat. Apenas não se juntem no salat nestes dias. Saiba lá diferenciar as coisas. Eu já falei muito e acho que é suficiente, né? O importante agora é, onde estamos, fazer dua, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para nos proteger desse mal e para livrar-nos como humanidade também desse mal, e para que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê visões que nos aproximem a Ele. Jazakumullahu khairan wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.